Olá pessoal, mais um dia maravilhoso para ser vivido. Estamos aqui em Canarana, região do Vale do Araguaia, Mato Grosso, no escritório da Fazendas SA. Estou aqui com meu sócio, o Jânio. A gente é sócio da Fazendas SA, criamos juntos essa empresa que tem participações de projetos, como vocês assistem aqui, acompanham a gente. A gente tem 2 projetos de execução, a Indiana Agropecuária e Negócios Imobiliários SA e a Independência Agropecuária e Participações SA. Hoje a gente está praticamente com quase 400 acionistas nesses projetos. E aí, Jânio, tudo certo? Tudo certo, modelo. Beleza. E a gente tem um plano de expandir o projeto Independência SA. Ainda a gente está estudando a modelagem, mas sabe que vai ser através da roupagem do Fiagro, né? E a gente está estudando especificamente o Jânio, essa parte do Fiagro, e ele está indo para São Paulo, né, Jânio? São Paulo. Ele está indo para São Paulo para no Fiagro Experience, para fazer uma rede de relacionamento de pessoas que nos ajudem a estruturar, para pegar a linguagem do Fiagro para investidores, e aprender, humildemente. Não é algo, a gente tem vários acionistas no projeto, mas essa roupagem Fiagro é nova para a gente. Então, o Fiagro especificamente, a gente vai buscar trazer mais resultados para os atuais acionistas do projeto Independência SA e que seja um excelente negócio também para esses investidores profissionais que vão investir nesse Fiagro. Enfim, são infinitas possibilidades que vocês vão acompanhar a gente nesse canal, cada passo que a gente dá rumo a esse Fiagro. E aí, Jânio, como que está a expectativa? O que você espera desse evento lá? Enfim, e registra tudo para a gente aqui, para a gente saber como foi esse evento. Sim, a minha expectativa ela é muito positiva diante do nosso grupo, do conselho, que nos proporcionou abertura para fazer esse estudo. Então, esse é um estudo que a gente está realizando já desde o final do ano passado. Então, nós estamos ao longo desse ano de 2024 nos conectando com várias instituições, com pessoas que já têm case nessa roupagem. Então, nossas expectativas lá em fazer esse encontro, essa experiência, esse painel que vai contar com várias empresas institucionais que já têm Fiagro. Vai ser falado sobre os desafios, vai falar sobre as expectativas deste fundo, vai ser falado também sobre a nova regulação que saiu especificamente para Fiagro. Fiagro não tinha uma regulação própria, ela se utilizava de uma regulação dos fundos de investimentos imobiliários. Então, agora no final de setembro, saiu uma regulação própria feita pela CVM, por órgãos que estudaram todas as dores desses investidores, desse segmento, dessa categoria. Então, nós vamos lá nos atualizar, nos reciclar, fazer conexões com essas instituições e saber quais que são as expectativas para o nosso grupo da Independência SA entrar de cabeça nesse mercado de capitais, promovendo um benefício para o atual grupo e também, já compactuado com o nosso conselho, trazer um benefício para os investidores que vão fazer parte dessa nossa nova constituição, dessa nossa nova estrutura. Então, nossas expectativas é muito positiva. Agradeço você, Murilo, por proporcionar isso ao nosso conselho e prometo que vou trazer novidades aqui na continuidade desse vídeo para dividir e partilhar com vocês do canal. É isso aí. Boa sorte, Jânio, lá nesse evento, que a gente gera muito network para o projeto. E aí, vamos aí, pessoal, vamos em frente. A gente continua muito firme nessa missão de transformar áreas de
pasto degradado, em áreas produtivas para produzir mais alimento para o mundo, democratizando o mercado de terras para investidores, né? Então o Fiagro é uma nova roupagem que a gente vem fazendo simultaneamente, como já falou, já é um estudo que vem desde o final do ano passado, né? A gente está aqui falando está no mês de novembro de 2024, então isso começou praticamente em novembro de 2023, esse estudo. Então o Jânio já tem muita coisa, já se aprofundou, inclusive a gente quase estruturou, né, quase fechou com os profissionais que iriam estruturar esse Fiagro em março de 2024, em abril de 2024 na realidade. Sim. E aí a gente resolveu, né, dar um passo para trás. Né? Decidimos recuar um pouco mais, querendo estudar mais ainda, com os pés no chão, que é assim que a nossa empresa fez desde quando foi instituída, sempre decidindo, tomando escolhas e decisões de forma consensual com o grupo, né? Então, de forma bem humilde, a gente recuou, mas não recuou quanto aos estudos. Os estudos permanecem, a gente sabe que é um caminho que a gente vai seguir, e para isso precisa amadurecer, maturar, né? E também, como a gente sempre fez, que é divulgar, né, na internet as nossas opiniões, as nossas decisões, né, dividir isso com vocês para que quem for sentir a vontade de se conectar com a gente, investir com a gente, faça isso de forma bem tranquila, né, consciente de que a nossa empresa é bem transparente, tem princípios e valores, assim como a missão nobre nossa de transformar terras, democratizar essas cotas para acionistas, investidores comuns que não têm condição de comprar uma fazenda sozinho, né, mas tem esse desejo de colocar um chapéu na cabeça e obter terras no Mato Grosso, no Pará e assim por diante. É isso aí, então é importante a gente ressaltar, né, Jânio, que o modelo de negócio não muda, né? A nossa tese de investimento é aquisição de áreas em pasto degradado, transformar essa área com modernas práticas agronômicas, com alto investimento no solo, tudo um manejo necessário para transformar esse solo em uma área produtiva, produzindo soja, culturas de segunda safra, como milho, gergelim e algodão, e essa fazenda, né, durante esse período que essa fazenda é transformada, essa fazenda que foi transformada é colocada à venda. E durante o período que essa fazenda não é vendida, certo? A gente tem ali rendimentos dessa fazenda, ou com arrendamento, arrendando as áreas, ou plantando as áreas, né? Mas essa fazenda é um projeto que tem início, meio e fim na venda das fazendas, né? E com isso a gente consegue aí uma rentabilidade acima do mercado tradicional de investimento para esses acionistas do projeto, né, com garantia real por se tratar de terra. Aí é importante falar que essa roupagem da Fiagro, muitos investidores que estão ouvindo já têm esse conhecimento, alguns não, mas o Fiagro ele tem o benefício desses rendimentos serem isentos de imposto de renda, né? Então isso é um grande benefício no mercado de capitais que a Fiagro tem, né, em relação a outras formas de investimento. Então fica bem atrativo, né, esse formato, e a gente está olhando para isso porque a gente pensa em entregar benefícios, né, para os investidores, além de ter essa garantia real de terra que só valoriza, né, dentro dos últimos aí 25, 30 anos. Sim. Vamos em frente? Vamos em frente. Bom evento. Obrigado. Bom dia, aqui é Jânio Nogueira, diretor superintendente da Fazendas S.A. Estou aqui hoje no canal do Murilo Rota para explicar um pouco sobre o que eu vim fazer aqui em São Paulo, né? Estamos aqui agora num evento da B3, Balcão de Bolsas de São Paulo, onde a Sumo está desenvolvendo um curso, uma mentoria que chama-se Fiagro Experience, né? Então nós viemos aqui hoje em nome da Fazendas S.A., da Independência Agropecuária, para conhecer um pouco mais sobre esse mercado, né? Esse mercado de fundos imobiliários e Fiagro,
Isso depois que saiu o regulamento, agora final de setembro, regulamento oficial feito pela CVM e especialistas da área. E estamos muito empolgados aqui com o conhecimento que a gente vai adquirir e também com os relacionamentos que a gente possa realizar aqui diante do nosso objetivo, né? O nosso objetivo que a gente já abriu isso para todos os mais de 370 investidores e acionistas da empresa, de ir para o caminho da Fiagro, que é um caminho que tem vários benefícios, né? Benefícios fiscais e também um crescimento nos últimos 2 anos muito além do que hoje a Bolsa proporcionou em todos os seus anos, né? Então é um crescimento muito exponencial que a Fiagro vem promovendo a nível Brasil, diante de todos os seus benefícios, e nós estamos aqui em nome da empresa para estudar mais isso e trazer mais conhecimento para vocês. Então espero realizar 2 tipos de comunicação aqui. Uma comunicação para quem ainda não entende muito de Fiagro e uma comunicação mais técnica para pessoas que já entendem um pouco desse mercado, né? Vamos lá para esse Fiagro Experience. Através dos nossos painéis, das nossas conversas de hoje, o que a gente espera aqui? A gente espera compartilhar conhecimento, termos insights e, claro, fazermos conexões que vão aí inspirar novas iniciativas e também fortalecer a nossa atuação no mercado. Eu quero convidar os nossos especialistas para uma discussão sobre o desempenho da indústria de Fiagros em meio aos desafios do ano safra 23-24. Vocês sabem que a safra, trouxe com ela adversidades importantes, mas também demonstrou resiliência e adaptabilidade desse setor. Nós vamos explorar juntos como as estratégias empregadas têm sustentado o crescimento e o impacto da indústria no cenário atual. Então eu quero chamar ao nosso palco os participantes deste primeiro painel. São eles: Mauro Ozaki, engenheiro agrônomo, mestre em ciência econômica aplicada, professor, doutor e pesquisador no CPEA. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Por favor. Convido também o Marcos Bertomeu, diretor de fundos do agronegócio na Fator. Bem-vindo. Tudo bem? Por favor, Marcos. E o nosso mediador dessa rodada, que é o Vitor Duarte, CIO da Suno Asset. Vem pra cá, Vitor. Bem-vindo também. Tudo bom? Maravilha. Então, vou começar com uma pergunta assim, simples, né? Olhando na tela, olhando o desempenho da última semana e de ontem, queria a primeira pergunta para o Mauro. Mauro, o agro deixou de ser um bom negócio? Está ruim? O agro vai quebrar? Vai todo mundo quebrar? O que está acontecendo? Bom dia, obrigado pela pergunta, Vitor. O agro não vai quebrar, o agro na verdade vai mudar de nome, é sempre assim. Dentro da estrutura do setor primário, especialmente a agricultura, nós todos sabemos que ela é um mercado bem pulverizado, com vários agentes, em especial o setor de grãos. A gente sabe que tem a entrada, facilidade de entrada e saída muito grande. Então, as empresas vão se estruturando, elas vão ganhando corpo, escala, e conforme ela vai tornando eficiente, ela vai se mantendo no mercado, e aqueles que dão passo maior que a perna, e sempre costuma acontecer isso, e normalmente quando os preços agrícolas estão um pouquinho acima daquilo que se espera, acaba acontecendo do investimento acima do que se deve se fazer, e aí erra a mão. Isso é normal, isso é ciclo e não está diferente agora. Isso faz parte de todo o histórico da agricultura que a gente conhece. Esse momento não é diferente do que nós já vivenciamos no passado e é um momento de ajuste. Por exemplo, 24, 25 está acontecendo o plantio agora, ele já começa a vender a safra dele. Ele não vai vender 100%, 30%, 40% da produção dele, ele já começa a travar.
E é nesse mecanismo que ele começa a fazer a parte do custeio da lavoura dele. A gente vai entender juntos as oportunidades e os desafios que a regulamentação oferece aos investidores e profissionais do agronegócio. Então, para isso, eu tenho o prazer de convidar aqui ao nosso palco, por favor, Daniel Magalhães, CEO da Virgo, vem para cá, Daniel. Tudo jóia? Aqui, por favor. Convido também José Alves Ribeiro Júnior, ele que é sócio de mercado financeiro e de capitais na VBSO Advogados. Seja muito bem-vindo, José. Por favor, aqui, olha, desse ladinho. Com a sua foto, exatamente. Convido também Vitor Duarte, o CIO da Suno Asset, mais uma vez. Bem-vindo de novo. E para mediar essa conversa agora, eu convido o Thiago Reis, sócio fundador da Suno. Vem para cá, Thiago. Bem-vindo. Ótimo painel para vocês. E vocês da nossa plateia, mais uma vez, são os nossos convidados especiais. Espero que dê tempo aqui no finalzinho do painel para as perguntas de vocês. Nós vamos ouvir os especialistas no assunto, falando aqui para a gente sobre o impacto direto do FIAGRO na economia e o potencial de crescimento dos investimentos no setor. Também com a gente o Paulo Prado, Partner Head da Agrobusiness. Vem para cá, Paulo, por favor, seja muito bem-vindo. Convido ainda o Tadeu Barreto, ele que é gestor na mesa de crédito estruturado na Itaú Asset. Bem-vindo, tudo bom? E a nossa mediadora, ela, a Maria Fernanda, especialista em fundos imobiliários e analista da CNPI. Seja muito bem-vinda, por favor. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, pessoal, ainda aqui na Arena B3, né? Aqui na parte da manhã nós participamos aqui de pelo menos aí 3 palestras aí. Uma delas, né, no início foi falado sobre essas questões de RJ, recuperação judicial e também o que as financeiras, né, os bancos, os fundos, eles estão olhando para poder liberação de crédito. Então foi um momento muito produtivo, né? Foi falado ali que os especialistas afirmaram que realmente o agro ele não está em uma crise, né? O agro não vai quebrar. O que acontece realmente é uma seleção natural. O agro ele muda de dono nesses momentos de turbulência, né? Onde o que aconteceu aí por conta das mudanças climáticas, né? Então ficou bem definido aqui que tecnologia, gestão e clima são os maiores impactos, né, que mais impacta o agricultor ali na ponta, né, o agronegócio e as suas cadeias. Né? Então, como a gente fala de clima, o clima ele não dá para você adivinhar, né? Então, acredita, os especialistas falam de seletividade natural, ciclo. Né? E esses ciclos de oportunidade que evidencia a força do agro também, porque nesses momentos de turbulência surgem outras oportunidades para o meio. Então, foi uma manhã bem produtiva, falamos vários painéis sobre crédito, sobre futuro, que eles acreditam da commodity nos próximos anos, né? E também a relação das previsões climáticas, assim como a necessidade de aumento de produtividade no mundo em relação principalmente aos grãos, né, porque a necessidade de alimento mundial nos próximos 30, 40 anos é gigante, então nós precisamos realmente produzir mais, não tem outra forma. E também o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos hoje estão fazendo vários investimentos na indústria, né, de biodiesel, e eles vão precisar muito da produtividade, principalmente a produtividade do Brasil. Então hoje a Fazendas S.A. ela trabalha nessa missão nobre, né, ela já vislumbrou isso lá atrás, que ela carrega de produzir mais alimento para o mundo, no sentido de recuperar pastagens, né, porque hoje nós temos mais de 30 milhões de pastagem degradada no Brasil, então nós não precisamos desmatar. Fazendas S.A. ela carrega essa bandeira de não desmatar,
e recuperar pastagens, isso aliado aos investidores, né, do nosso projeto e os que irão entrar ainda, né, que terão a oportunidade de entrar e ir junto, né, nessa missão. Vamos continuar aqui, né, a parte da tarde, mais 3 painéis, e eu volto com vocês com mais novidades aqui. Convido então ao palco, por favor, Gustavo Song, ele que é economista-chefe na Sony Research e mediador do nosso papo. Bem-vindo, tudo bem? Por favor, Gustavo. E junto com o Gustavo estará a Alessandra Ribeiro, sócia e diretora de macroeconomia e análise setorial da Tendências. Vem para cá, por favor, Alessandra, seja muito bem-vinda. Prazer. Isso aí, pessoal. Aproveitem. A maior produção agropecuária da série histórica brasileira, né? Então e quando a gente coloca a curva, é uma coisa impressionante o crescimento, principalmente de 2000 para cá, né? Chegando no maior nível de produção agropecuária. Nesse ano, a produção agropecuária, ela tem uma ligeira queda, enfim, uma queda aí na casa de 0,6%, então a gente tem uma acomodação e muito por causa das questões climáticas, né? Então a gente teve aqui explicando essa acomodação, principalmente toda a questão do El Niño, né? E, obviamente, que mais recentemente a questão das queimadas, ainda que esse cenário das queimadas e reflexos é bem importante para o cenário de 2025. Então, esse ano a gente tem uma ligeira queda, uma ligeira acomodação, e aí a gente tem quedas nas produções principalmente de soja, milho, cana-de-açúcar, culturas pesadas explicando esse movimento. Mas quando a gente olha para 2025, que aí é o que eu trouxe aqui, depois vocês podem ter tudo bem detalhado, a gente está com um crescimento da produção agropecuária. Apesar de todos os desafios, a gente está projetando um crescimento de 3,5% no ano que vem. Ainda tem alguns riscos para a gente entender, e aí é principalmente relacionado às queimadas e os reflexos. Ainda a gente não consegue medir completamente o reflexo, né, os reflexos para algumas culturas. A gente sabe que a cultura mais exposta, dada a concentração em Centro-Sul, é cana-de-açúcar, é onde a gente está vendo mais risco. Então a gente já tem queda de produção de cana-de-açúcar no ano que vem de novo, porque caiu nesse ano cana-de-açúcar na casa de 3,5%, e o ano que vem deve cair 5%, mas a gente ainda, a parte de cana-de-açúcar, ainda vê um risco. Tá? Agora, quando a gente vai para soja e milho, a gente vê um cenário de recuperação, principalmente da soja. A soja, a gente vai ter recorde de produção ano que vem de novo. Então, o crescimento de soja, né, caiu esse ano, mas a gente está projetando um crescimento de produção de soja de cerca de 13%. Então, é um recorde de produção de soja. Né? E mesmo o milho, né, se recuperando em relação à queda do ano passado, mas ainda uma magnitude um pouco menor, na casa de 5%, mas ainda é importante. Então, quando a gente compila isso, apesar dos riscos que a gente tem no cenário, ainda muito relacionados às questões climáticas e os efeitos que a gente ainda não consegue medir exatamente, o nosso cenário ele é positivo em termos de produção. E para o ano que vem a gente está vendo a continuidade desse cenário, desses preços caindo um pouco mais em dólar. Isso tem muito a ver com o balanço de oferta e demanda, gente. Então, a gente tem, de um lado, né, quando a gente olha a soja, por exemplo, para pegar o exemplo que é, né, super relevante para a gente, estoque mundial, a gente tem um estoque mundial alto e o Brasil com nova produção recorde. Então, do lado da oferta, né, a gente tem aí uma oferta bastante expressiva num contexto de estoque alto, e a demanda, quando a gente pensa em economia global, né, a gente tem um cenário de desaceleração de economia global ano que vem, isso tudo apontando para uma queda de preço de soja. A mesma lógica um pouco mais para milho. Milho caiu bem esse ano, mas ele, na verdade, mantém, em linhas gerais, o patamar mais baixo, né, que ele cai adicionalmente, mas mantém esse patamar mais baixo. E a parte de açúcar, né? A parte de açúcar, a gente tem outros grandes players, né, mundiais, principalmente Índia e Tailândia. Eles tiveram queda de safra, né, agora nesse último ano, mas agora estão apontando para um cenário melhor, uma colheita aí que deve ser positiva, então a gente deve ter uma melhora de oferta mundial contando com esses players, mas o Brasil é um grande player também, então o Brasil aqui ainda dado, a gente estima queda, né, como eu mencionei, mas como a gente acha que ainda tem um risco dessa queda ser maior, o
O cenário de açúcar é que a gente vê com um pouco mais de risco, né? A gente tem queda no cenário, mas aqui a gente tem riscos, acho que mais pronunciados, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Então, quando a gente vê em dólar, a gente vê essa acomodação em patamares um pouco mais baixos. Quando a gente traduz para o real, que aí a gente pode discutir um pouco mais as questões de risco, né? A gente tem um cenário câmbio rodando 5,70, a gente tem um cenário de acomodação desse câmbio o ano que vem em patamares mais apreciados, então isso ajudaria. Então, quando a gente junta a queda de commodity em dólar com a apreciação do real, isso ajudaria esses preços, né, no próximo ano, mas o câmbio ainda é a grande variável de incerteza, né, porque depois a gente discute, mas a gente tem questões globais e questões domésticas que podem manter esse câmbio ainda bem depreciado. Então, alimentos ainda a gente vê como um risco para a inflação do ano que vem. A gente ajustou a inflação desse ano justamente por causa de alimentos, né? A gente trabalha com IPCA de 4,5, então a gente está no limite lá, né, no limite superior da meta de inflação, e muito por causa da questão de alimento. Mas mesmo com esse cenário aqui, ainda por causa de câmbio, a gente ainda vê um risco na nossa inflação. A gente tem 4 de IPCA no ano que vem, mas ainda um risco para a inflação de alimentos. Né? Então, no fundo, o que a gente faz? A gente pega a nossa estimativa de produção, vezes o preço de commodity que a gente tem, né, assim, em dólares e, obviamente, considerando a nossa projeção para o real, e desconta a inflação, para ter uma ideia de renda em termos reais. E, como vocês podem ver nesse gráfico, né, a linha cinza mais clara é a renda do produtor agrícola, que é só renda, tá? A gente não está tirando custo com fertilizante, nada, é só renda, né? E a linha verde é do produtor pecuário. Vocês podem ver que pela linha cinza, desde a pandemia, aí a gente teve picos da renda agrícola em 22 e 23. Então, inclusive nessa série, vocês podem ver, o maior patamar aí da série histórica bateu a renda do produtor agrícola. Esse ano a gente espera uma acomodação, como vocês podem ver, então a gente tem uma queda, até porque os preços das commodities estão caindo em dólares, né? E para o ano que vem, como a gente tem queda do preço em dólar, isso continua. Então, o produtor agrícola, olhando por esse nosso cálculo, ele tem uma queda de renda, né, adicional também no ano que vem. Agora, quando a gente olha o nível, mesmo com essa queda depois dos picos de 22 e 23, é um nível ainda muito acima do pré-pandemia, né, que é o que a gente tem com os preços de commodities mesmo. Tem a queda em dólar, por causa desses balanços de oferta e demanda, né, que eu mencionei, mas ainda assim os níveis que a gente tem para final de 25 são muito acima do nível pré-pandêmico. Então a gente tem sim essa queda da renda agrícola, mas ainda num patamar muito interessante. Do produtor pecuário, que é a linha verde, aí vocês podem ver que oscila menos, oscila bem menos, teve uma melhora nos últimos anos, mas a gente não viu esse crescimento extraordinário que a gente viu na parte agrícola, né? Mas mesmo assim, a gente também espera aí uma queda para o ano de 2025. Pensando no setor agropecuário, né, e no agro, a parte mais agrícola, a gente vê muitas oportunidades. Obviamente, riscos, vou pontuar aqui, mas também muitas oportunidades. Acho que uma primeira grande oportunidade é a expansão em mercado internacional, né? Seja por esse elemento que eu coloquei, né, apesar de uma desaceleração de China, tudo, acho que o Brasil está bem posicionado com as commodities que tem e as commodities que exporta, porque o aumento da renda média nesses mercados significa maior consumo do que a gente vende, que é proteína animal, óleo vegetal, então favorecendo as nossas culturas. Tem uma agenda, né, global super importante, que é de transição energética, e na nossa avaliação também o Brasil está bem posicionado para isso, né, quando a gente discute aqui bioenergia, biocombustíveis, inclusive para o próprio mercado asiático. Então a gente está vendo sim aqui uma oportunidade importante, né, para o Brasil, e acho que de forma geral o Brasil está bem posicionado nessa agenda. Só um número que eu acho muito interessante, né? Quando a gente olha a participação de energia renovável na produção de energia elétrica no Brasil, a gente já está falando de 85%. Média OCDE, né? 28%. Então, assim, o Brasil é realmente muito posicionado, e ainda mais considerando aqui as commodities que a gente tem, né? Seja a parte de cana-de-açúcar, seja a parte de milho. Bom, pessoal, chegamos ao fim aqui do evento, né, na parte da tarde.
teve mais 3 painéis aqui com discussões com outros especialistas, né? Isso eu falo depois de um almoço que eu tive com o Thiago Reis e o seu gestor de negócios da Asset, Vitor Duarte. Então ali a gente conversou um pouco sobre o mercado, eu falei um pouco sobre o nosso negócio, criando oportunidades e sites de ideias que poderiam vir para a gente levar para a nossa governança, né, nossos conselhos, nossos investidores. Então, trocamos contatos, fizemos conexão. O Thiago falou que existe sinergia dentro dos nossos negócios. Fiquei muito feliz com os painéis de hoje à tarde. Hoje nós falamos, na parte da tarde, falamos de crédito, o que é os fundos, o que os investidores, né, os bancos, eles veem como ponto tênue de risco, né, para poder fazer investimentos, que traz garantia, segurança jurídica para os investidores. Isso é de fato muito importante pelo fato dos investidores, o caminho que eles estão indo. Falamos sobre projeções do FIAGRO para os próximos 3, 5, 10 anos na questão de educação desses investidores hoje no Brasil. Nós temos mais de 100 bilhões investidos em fundos imobiliários e 60 bilhões aí em FIAGROS, isso nos últimos 2 anos de FIAGRO. Então uma projeção gigantesca aí de investimento potencial gigante, se tratando que os FIAGROS, a agroindústria, é um segmento muito maior do que os fundos imobiliários hoje no Brasil. Falamos também aqui na parte da tarde sobre taxa de juros, projeções, commodities, geopolítica. Então tem uma infinidade grande de assuntos aí para a gente sintetizar e trazer para vocês aí em breve aí neste canal aqui, né, que nós vamos agora nutrir desses tipos de informações específicas desse subnicho de mercado aqui no canal Murilo Rota, da Fazendas S.A. E dedico aqui aos acionistas, à nossa governança que me deu a oportunidade de vir aqui estudar. Estou muito animado com esses estudos, com esse novo metodologia que podemos levar para o nosso projeto. E finalizo aqui esse vídeo que nós vamos divulgar, agradecendo todo mundo e até a próxima, pessoal. Gratidão.